Olá, amigo do canal Aprendendo sobre Mediunidade, seja bem-vindo a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe aqui a famosa Bíblia Sagrada e eu vou comentar uma parte aqui da Bíblia, que sempre nós trazemos diferentes livros e por que não trazer a Bíblia também, já trouxe outras vezes. Então eu vou ler aqui, essa minha Bíblia aqui é traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Aqui diz edição revista e corrigida. Eu estou fazendo essa referência porque eu sei que existem muitas bíblias com traduções diferentes, né? Versões, né? Como tem a do Rei James e outra. É da Sociedade Bíblica do Brasil, Brasília, Distrito Federal, 1969. E deixa eu ver o que mais que tem de referência aqui. É isso, tá? Sociedade Bíblica do Brasil. E eu trouxe aqui um pedaço selecionado da primeira epístola de São Pedro, número 4, no versículo 1 a 19. Primeira epístola de São Pedro, 4, versículo 1 a 19. E aqui ele diz o seguinte: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, na carne, amai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Tá? Então ele demonstra que Cristo teve o seu sofrimento, ensinou, então é o momento de nós não vivermos mais de acordo com os gozos terrenos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele continua no versículo 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, acho que é beberrança, ficar bêbado, né? Glutonarias, comer muito, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, se tem aqui bebedices, borrachices, não é a mesma coisa. Né? Então, veja que ele dá muito um exemplo. Parece que ele está falando de hoje, né? Para nós vivemos aqui, como ele diz aqui, ó, à vontade com os gentios, né? Fazendo a vontade dos gentios. Ou seja, quando eles falam gentios na Bíblia, são as pessoas que não são cristãs, as pessoas que não seguem a Deus, tá? Andando em dissoluções, fazendo confusão, concupiscências, borrachices, glutonarias, ou seja, gozando dos vícios, festa, bagunça. Hoje a gente vê muito quando fala que dissoluções, eu lembro muito redes sociais, as discussões em redes sociais, as brigas, intrigas e tudo mais, né? E abomináveis idolatrias. Olha só como a gente vê tantos falsos heróis, tantos falsos ídolos, tantas pessoas improdutivas socialmente que são tomadas por ídolos, né? E ele continua aqui no versículo 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi preparado o evangelho, também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então ele está falando que nós somos julgados pela nossa lei de ação e reação, né? E vivemos depois em espírito. E quando ele fala aqui espírito, gente, é viver em espírito mesmo, tá? Tem em letra minúscula, espírito. Ele não está falando de qualquer outra entidade específica, tá? Espírito Santo, coisa do tipo. Quando eles falam na Bíblia Espírito Santo, eles colocam em maiúsculo. Tá? Mas espírito em minúsculo é espírito mesmo, viver em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Quando chega nesses momentos eu gosto de trazer para o nosso lado da transformação. Tá? Nosso lado da transformação de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, transição planetária. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Não estou falando de apocalipse, tá? Mas de transformação. 8. Mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Na Bíblia, em Bíblias diferentes, algumas falam caridade
e outras usam a palavra amor, porque existe uma dificuldade aí de tradução da palavra caridade e da palavra amor, tá? Então isso aqui significa tanto a caridade cobrirá a multidão de pecados, como o amor cobrirá uma multidão de pecados. Depende da Bíblia que você pegar, tá? Então vejam que aqui ele está dando um exemplo de muitas coisas que nós falamos nos últimos vídeos, que quando nós temos a lei de ação e reação, e nós não precisamos ser pegos pelo sofrimento, devolver em sofrimento as nossas ações erradas. Nós podemos devolver em amor, né? A caridade cobrirá uma multidão de pecados. Então, se você tem erros, mas você pratica o amor, pratica a caridade, se doa, esses erros, esses pecados serão cobridos, né? Cobertos por esse amor. 9. Sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu gostei muito desse termo que ele usou aqui. Dispenseiros da multiforme graça de Deus. Acho que essa graça ela pode ter diversas caras, diversos aspectos nas diversas religiões, nas diversas culturas, nos diversos pensamentos. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder e para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis de alegria e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, caluniados, censurados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, o Espírito em maiúsculo, o Espírito da glória de Deus. Tá? Então vejam que ele está explicando aqui, que não é para nós estranharmos quando nós tivermos dificuldade, quando nós tivermos prova. Tá? É para nós nos alegrarmos, porque Cristo também sofreu aflições e foi elevado, né? E Cristo superou tudo isso. Então nós temos que nos regozijar, como eles dizem aqui, né? Nos alegrar, mesmo tendo dificuldades. E ele diz aqui que se nós somos caluniados, né, censurados, ele usou aqui a palavra vituperados, né? Nós somos bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, nós estamos nos encaminhando, o caminho certo, passando pelos karmas, podendo devolver até em amor. E ele continua aqui. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Ninguém precisa disso, né? Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, é preferível muito mais que você padeça como um cristão do que padecer como um ladrão, não é? Como alguém que comete crimes. E até ele fala isso aqui também porque na época os cristãos eram perseguidos, né? Então ele diz que não é vergonha você padecer como cristão. Muito pior é como um ladrão, não é? Como um homicida, um malfeitor. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, se o primeiro julgamento começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Olha só o que ele falou aqui. Se aquele que é simplesmente justo, que não faz nada além, não faz o bem além, não ama além, ele só é justo. Ele apenas se salva. Onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde vai ficar esse, né, que não entende nada do amor, da paz, da alegria, que só procura o erro, né? E ele termina aqui dizendo: portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como fiel Criador, fazendo o bem. Então, até aquele que padece, procure fazer o bem. Então, é a lição que Pedro dá, é nos mantermos fortes, firmes, seja você como cristão, como
budista, como ateu, como espírita, como evangélico, como umbandista, como do candomblé, como de qualquer área, não importa a religião, desde que você seja humano. Seja humano e faça o bem. Seja humano, pratique o bem. Porque quanto mais você pratica o bem, mais o universo te devolve. E mesmo que não te devolva, se mantenha. Né? Se mantenha como um filho de Deus. Porque é muito pior, como ele diz aqui, você está no crime, fazendo coisas erradas, ser um malfeitor. Então, quanto mais nós devolvermos para o mundo em bem, em amor, em luz, melhor o mundo se tornará. Melhor o mundo vai se tornar. Nós vamos criar aqui nesse planeta um mundo que nós tanto desejamos, que nós tanto olhamos para cima, imaginamos mundos glorificados, mundos de paraíso, né? Dimensões de paz e luz, quando ela pode ser aqui, quando nós podemos criar aqui. Então, meus amigos, isso era o que tínhamos aqui sobre a primeira epístola de São Pedro, que é aqui a parte 4, eu não sei o nome técnico, né, na Bíblia, que é o número 4, e vai do versículo 1 ao 19. Belas palavras, muito obrigado por ficarem até aqui. Muita paz, muita luz, até o próximo vídeo de inspiração.